Beleza, estamos gravando. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Dá mais um Esse é o- tempinho, são 7h51, João. Tá apressado hoje, o cara? O cara tá apressado, não? Deixa o pessoal chegar. Espera mais um pouquinho, então. É, Agora dá já mais começou uns a Qual é que gravação, é? minutinhos. pô. Agora eu vou ter que editar Agora tudo. você edita, ué. Quem mandou você ser apressado? Pô. Beleza, vou cortar 2 minutinhos Não, da ele gravação. ficou entusiasmado. Pô, presença É, internacional, pô, não pode deixar o cara esperando, o cara tá. não, mas Não, não, não faz mal. Que isso? São 4 da tarde, ainda tenho 1h30 de trabalho oficialmente para terminar o meu Ah, dia, tranquilo, então. por isso estamos bem. a gente está falando do Internacional para o pessoal que está chegando agora. A gente conheceu o Tino é de Boston, mas ele fala um Exatamente. português, alguma coisa parecida com português, né? Parece português Exato, de é um Portugal. português, de Boston. E aí a gente Não, convidou para ele fazer parte das nossas reuniões aqui do Brasil. Depois nós estamos brincando de presença internacional. E Boston é bem pertinho, né? Na vertical é pertinho, na horizontal exatamente. oh, É o que importa, o Augusto que importa é na, participando. na vertical. É, é. Muito. E então a gente convidou e por isso nós estamos brincando da presença internacional. Tem duas internacionais, tem um que é mais longe. O Augusto está mais longe que o Tino. Ah, é? São mais horas. Augusto, o Augusto está em São Francisco. Então Ah, ele São está mais Francisco. longe. Pois, Está pois. mais longe que você. Exatamente. Bom, Augusto, bom, João, agora começa. Boa tarde. Agora pode começar? boa tarde. Diogo. Vamos lá, pessoal. Então, essa é a sexta sessão desse ano do Café Sem Compromisso. É aquele espaço informal para a gente falar de Forge. Se vocês chegarem com dúvidas, qualquer pergunta é válida, qualquer comentário sobre Forge é válido aqui. E eu passo também pelas novidades que a gente tem, os próximos eventos que a gente vai ter, e focado no Brasil, para quem fala em português, como é o caso do Tino também. Beleza? Pelo que eu tô vendo aqui, muita gente já esteve nos últimos cafés. Derli, eu falei com o Derli a semana passada. Gilmar, Rafael, Bortoni. Vou começar com o Gilmar. Fala aí, Gilmar, tudo bem? Gilmar Xavier. É que eu faço para apresentar na tela aqui você total, porque só está me apresentando aqui, eu faço uma reunião com via Teams. Esse Meet aí não Ah, esse é o Zoom específico. é o Zoom, quer dizer, A que a eu gente. faço mais via Teams. A reunião que a gente teve, acho que foi no Zoom, a última que a gente participou. Você quer compartilhar alguma coisa, Derli? Não, eu queria aparecer a tela que você está mostrando, a maior. É Como. difícil de saber dali, ele tem que entender um pouquinho como é que você configurou aí. É difícil te ajudar sem saber como é que está configurado aí. Eu vou apertando aqui, uma hora dá. É uma boa tática. A gente não Uma conta, hora mas a gente assim. faz isso também, tá? A gente vai tentando até que a É, coisa funcione. o... Bom, E alguém aí, tem. Gilmar? Você quer fazer um por um, João? Vamos perguntando só pra ver quem tá entrando pela primeira vez, porque eu divulguei o treinamento que a gente vai fazer. Vou até Uhum. voltar nesse treinamento logo mais pra frente. A gente vai ter um bootcamp internacional e vai ter uma versão em português daqui a um mês. E acho que algumas pessoas que ficaram sabendo pelo LinkedIn talvez entraram na reunião, ou vão entrar na reunião ao longo do tempo. Queria saber se é isso ou se é alguma outra coisa, se ficou sabendo por alguma outra fonte. Tem alguém que vai participar se inscrever pro treinamento, ficou sabendo pelo treinamento do Café Sem Compromisso aqui? eu, como estou entrando a primeira vez, não sei nem como que funciona, né? Então, tudo que eu falar, é, pode estar falando alguma coisa, mas é dentro do que a gente tem mais interesse e tudo, uma discussão que a gente já vem discutindo isso há mais tempo, até desde quando ia fazer aqui uma incubadora aqui em São Paulo, com Augusto, que a gente ia fazer, mas não tivemos uma oportunidade para fazer isso. É a melhoria assim, dentro da plataforma multidisciplinar, entendeu? Quer dizer que ela está muito ainda engatinhando, porque toda a resposta que a gente procura, a gente não tem, entendeu? Então, a gente queria participar com isso e poder auxiliar algo também.
dentro dessa, quando eu falo uma plataforma multidisciplinar, é uma plataforma mais completa. E todo lado onde eu vou, eu só vejo tudo sendo feito com Revit, tudo sendo essas integrações todas, entendeu? E o que a gente sente muita falta é dessa multidisciplinar. É isso que eu tenho a falar. Uhum. Você quer dizer multidisciplinar dentro da EC ou para manufatura também? É dentro de todas, porque nós trabalhamos numa plataforma maior. Nós trabalhamos com siderurgia, trabalhamos com mineração, trabalhamos dentro da indústria automobilística também. Então, dentro da indústria automobilística, nós trabalhamos desde a fundação, lá desde o início do invento, que era uma plataforma, eu digo que era uma plataforma. Isso foi melhorando, né? E se deu a necessidade para a mineração, e nós começamos a colocar tudo isso dentro da mineração para gerar uma plataforma mais inteligente, mas fomos assim pioneiro e difícil de receber informações, porque todo lado onde a gente ia, a Autodesk não estava ainda, entendeu? Então, era essa a falta que eu sentia. Uhum. Na Autodesk também, de falar, "Ah, nessa plataforma aqui, do ano tal, vai ter isso e isso." Quando a gente fazia aqueles testes ali, na realidade, não era aquilo que ela estava se propondo a colocar, entendeu? Aí a gente tinha que ficar desenvolvendo e tudo, e praticamente, é claro que com o apoio de todos, da Autodesk, do Leandro, do Guilherme, do Colucci, Uhum. entendeu? Tivemos N apoio de todos. Nunca a Autodesk negou este apoio. Então, é nesse sentido que a gente sentia muita falta lá. E eu, como estou participando dessa primeira reunião, quero ver como que a gente vai atuar nesse sentido, que pode atuar e auxiliar bastante também. Odeli, o que eu posso dizer é que a nossa estratégia quando a gente fala desse tipo de coisa, a Autodesk sempre procura focar no genérico, né? A gente sempre vai em soluções que atendam o máximo possível do mercado. Então a gente tem soluções para manufatura, tem soluções para EC, tem soluções para vários segmentos. E aí quando as coisas começam a fechar ou diminuir, né? O que a gente faz é usar vocês, né? Usar Isso entre é aspas, né? mesmo. Então a ideia é vocês que são os experts na solução, vocês combinam isso, né? E vocês combinam as nossas soluções com outras soluções que estão no mercado. Então a grande ideia dessa comunidade de Forge, de ADN e tal, é poder trazer o expertise de segmentos que são grandes, mas olhando do nosso ponto de vista são menores do que um segmento de AIC, né? É, normalmente são subsegmentos do que a gente tem. Então, a ideia é que vocês possam combinar essas soluções, trazerem a expertise de vocês para dentro da nossa solução, criando aplicações. Então, isso, esse é o objetivo, sempre foi o nosso objetivo, né? Desde que a gente começou usando com ADN no AutoCAD há 30 anos atrás, né? E tem cada solução que a gente vê que é uma coisa de outro mundo, né? E o Forge vem trazendo isso mais, trazendo tecnologia de nuvem, podendo combinar com outras soluções que estão em nuvem. Então, essa é a estratégia que a gente tem usado para ajudar o desenvolvimento, né? Isso que a gente vem falando já há quase 30 anos, né? Nem era nascido naquela época ainda. Eu também não Mas era nascido, não, porque eu comecei em 1976, então já legal. mudou. Na época, na época do invento, ainda quando existia o outro ainda, outro software O Inventor e continua existindo. ferramentas. Uhum. Então, é O por isso que Inventor, você está falando aí de nasceu, né? Desde tá bom, lá atrás ainda mesmo. legal. Mas Então, você quer estamos aí mostrar um... Oh, para desculpa, Deli. contribuir. Legal. João, você quer mostrar um pouquinho o que aconteceu nos últimos tempos aí? Vamos lá, então. Vou cortar para essa parte. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim, Então, sim. sim. A gente tem alguns blogs principais. Um deles é do Adam Nagy, explicando como a gente faz para ter um número quando a gente tem um número variável de inputs para rodar com Design Automation, vai de encontro com o que você está desenvolvendo, por exemplo, dele, para o seu fluxo com DWGs, para gerar PDFs, por exemplo, pode ser pertinente.
um outro blog bem interessante desde o último café até esse, foi sobre o Fusion Data API. Eu e o Silvio, nós estivemos nos Estados Unidos nesse último mês para falar sobre essa nova ideia que a gente tem para o futuro de não lidar mais com os dados dos modelos como arquivos, mas sim lidar com os dados dos modelos de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais orgânica, mais simples de conectar e de lidar com mudanças de versões por meio de bancos de dados na nuvem. Uma dessas APIs que a gente tem falado é a API para modelos do Fusion. E aí essa API acabou de ser disponibilizada, saiu da fase de beta, então ela está disponibilizada para vocês utilizarem. E o mais legal dela é que ela não usa a tecnologia REST, ela usa uma outra interface chamada GraphQL, que é muito mais user-friendly. Para quem está acostumado aqui com as nossas APIs da plataforma Forge, se você quisesse, por exemplo, obter um modelo que está dentro de um hub, que está dentro... E aí, abaixo do hub a gente tem projeto, uma pasta, teria que fazer diversas chamadas a diversos endpoints até chegar no dado modelo. Com essa nova interface, isso fica simplificado, porque você pode obter dados de um modelo com um request apenas. Então é bem interessante para quem está lidando com Fusion. Eu recomendo dar uma olhada nos nossos tutoriais. E a gente vai falar sobre isso em dezembro no Data Days da versão do Brasil, principalmente. Beleza? A gente tem também uma chamada para Private Beta para quem tem interesse em usar a API para exportar PDF da Construction Cloud, incluindo markups. Dentro da Construction Cloud, a gente tinha isso no BIM 360 também, a possibilidade de você incluir markups para folhas, para plantas bidimensionais. Então, você fazia uma anotação e passava isso para um outro usuário. No fim, poderia ser interessante você exportar essa folha, essa planta com as anotações que foram feitas. Então, a gente tem uma API beta para fazer essa exportação dentro da Construction Cloud. Para BIM 360 isso já está público, mas essa é a primeira fase para disponibilizar para a Construction Cloud. Quem tiver interessado, só entrar em contato com a gente. Beleza? Eu falei de treinamento, que a gente vai ter um treinamento em português, mas a gente também vai ter um treinamento em inglês antes do... Aí agora a gente vai entrar nos eventos daqui até o Autodesk University. Por padrão, todo ano a gente tem feito, antes do Autodesk University, um bootcamp. E aí o que é o bootcamp? É a introdução à plataforma Forge. A gente vai fazer um aplicativo básico para levar um modelo para a nuvem, visualizar no navegador, integrar com os nossos produtos, com a Construction Cloud, por exemplo. Deixa eu só tirar meu gato do meu colo, que ele tá demais hoje. Ele tá pulando aqui, não posso entrar em reunião que ele começa a pular. Aí, São todos iguais. E aí, para quem está começando com a plataforma Forge, isso é o primeiro evento que a gente tem recomendado. A gente tem uma série de eventos para levar desde o começo até a produção de uma prova de conceito. Então, essa é a fase inicial. E o legal desse treinamento é que ele é global. A gente vai sempre oferecer em 2 fusos horários, um para as Américas e um para a Europa. E para cada um desses fusos horários, a gente vai ter 2 opções. Uma utilizando .NET e uma utilizando Node.js. Então, atende todos os públicos. Beleza? Quem tiver interessado, a gente vai ter 4 aplicações principais. Uma, como eu já falei, para visualizar o modelo, uma integrando com a Construction Cloud, a outra para gerar dashboards, integrar gráficos com o modelo, e por fim uma utilizando o Design Automation. E aí a gente não fica limitado só a esse treinamento. Vocês podem fazer as perguntas pertinentes relativas ao que a gente está falando. Se tem uma dúvida de Design Automation e está começando com Design Automation, vem para o treinamento, faz sua pergunta, fala com a gente, tem um fluxo que você quer validar, quer saber se é possível, vem e conversa com a gente pode lidar com isso, beleza? A gente pode ajudar vocês a chegar a uma solução, ter uma ideia clara de como utilizar a plataforma. E a gente tem a nossa versão em português desse treinamento também. A gente não pode fazer com tantas variações, Node.js, .NET, porque eu que vou estar cobrindo esse treinamento, mas a gente vai ter 2 dias específicos para fazer esse treinamento em português. O primeiro vai ser para visualizar o modelo, é o fluxo que todo mundo quer.
pega um arquivo de projeto, faz o upload para a nossa plataforma, tradução e visualiza dentro do navegador. No segundo dia, a gente vai integrar um dashboard, mas vai ser um dashboard diferente do tutorial global que a gente tem. A gente vai integrar com um gráfico de Gantt. E aí, qual é o legal de integrar com o gráfico de Gantt? Quando a gente prova esse conceito de que a gente conecta um modelo, os dados do nosso modelo, com o gráfico de Gantt para acompanhamento das fases da construção, a gente está provando que a gente pode conectar com qualquer ferramenta de projetos, de faseamento de projetos. Eu posso conectar com os dados exportados do MS Project, do Primavera P6 ou qualquer outra fonte que eu tenha que faça sentido de estar ligado ao meu modelo. Beleza? Deixa eu ver o que mais a gente tem. Ah, claro, o Hackathon. Deixa eu ver se tem alguém que participou do Hackathon aqui. Não, dessa vez a gente não tem. A gente não tem o registro ainda para o Hackathon, mas a gente já tem a data definida para o Hackathon. Vai ser virtual. Isso é legal principalmente para os membros, para os desenvolvedores brasileiros, né? Vocês não precisam se deslocar até os Estados Unidos, até onde vai acontecer o Autodesk University, para participar do Hackathon. Essa é a data. E o Hackathon vai funcionar como uma espécie de desafio. Vai ser um desafio para onde vocês vão ter esse tempo para contar com o suporte de todos os advocates, todo o time de Developer Advocates de Forge, para desenvolver sua solução, desenvolver seu conceito, para concorrer em uma dessas categorias principais. A gente tem uma categoria para a criação de um jogo tridimensional, utilizando uma categoria para utilizar nossas novas APIs para extrair dados do modelo, Digital Twins, Design Automation, que é o Task Automation, e para integrações com a Construction Cloud. Então, se vocês têm alguma ideia, se vocês, até pelo desafio mesmo, entender melhor a plataforma, é uma boa maneira de participar com a gente, beleza? E é claro, como é uma competição, vai ter prêmio. Eu estava no brainstorm de prêmios, acho que foi na semana passada, e vale a pena, gente. Os prêmios estão bem legais. Eu queria ganhar um dos É interessante que ano passado, a categoria de jogo, ano passado retrasado, né, a categoria de jogo foi uma de Covid, aí eu chamava Catch Me If You Can, uma coisa assim, que era aquele filme do... Mas outra coisa bem interessante do Hackathon, né, além de participar, de aprender, de ter o prêmio, uma das partes mais interessantes é que os finalistas e os vencedores vão para um showcase que aparece, que é esse ano, acho que esse ano vai ser na terça, na quarta, não sei. Mas esse showcase é para a audiência do AU. Então tem uma baita exposição, se vocês que tem algum tipo sua empresa faz desenvolvimento para clientes, né? É uma ótima oportunidade de mostrar a cara para a comunidade Autodesk. Então, tem muita gente usando produtos que vai estar vendo os ganhadores do Hackathon. Isso foi bem legal ano passado. Tem sido bem legal nesse Hackathon ter essa publicidade com a comunidade Autodesk. E outro fato importante também, no ano passado tivemos 2 vencedores brasileiros. Então, vamos manter, né? Vamos manter o... Como diz o Jim, tem alguma coisa na água que ajuda. Ou coisa na água brasileira que ajuda, né? Vamos ver se esse ano a gente consegue colocar 2 ou 3, quem sabe, campeões brasileiros. Tem alguém que tá no café hoje que tem interesse em participar ou já participou de algum hackathon? Ou todo mundo em silêncio? Ano passado eu cheguei a me inscrever, mas acabou que houve um conflito nas datas com outros demandas, eu não consegui, mas provavelmente esse ano eu vou tentar me programar melhor para conseguir participar assim, do treinamento também com o João em agosto. Uma das coisas interessantes do hackathon, mas eu vou falar aqui, mas não fala que eu falei, é que as categorias já estão abertas, né? Então você já sabe o que é. Então você pode começar a fazer ou fazer antes, já começar até o seu projeto avançando. A semana do hackathon é a semana para tirar dúvidas, para poder realmente focar nisso, mas se você quiser participar e começar antes, também é possível. Obviamente, né, um dos critérios de avaliação
se o projeto feito cabe no contexto de um hackathon. Né? Não faz sentido desenvolver uma coisa por um ano e depois apresentar, porque aí fica irreal, né? Mas a gente viu alguns fazendo isso justamente por causa disso, Gabriel. Às vezes naquela semana não dá tempo, você sabe disso. Então, né, pode também fazer algum trap. Mas eu não falei isso não, tá? Tô só dando uma sugestão. E não tá gravando também. Não tá gravando. Não tá gravando, No desculpa, YouTube, não tá cara. gravando. Mais um ponto para eu editar aqui, ó. Vou editar esse. Já tenho 2 minutos para editar. Não, pode deixar. É bem interessante que às vezes algumas pessoas apresentam e fica bastante evidente que parte do projeto foi feita em outra época, porque não dá tempo, né? A gente sabe o quanto de código é possível se escrever em uma semana, a gente sabe disso. Mas, e bem como é virtual, a ideia principal é mostrar, é você aprender e mostrar para quem usa Autodesk que é possível fazer essas coisas. Então, Gabriel, diga aí a dica. Gabriel estava falando. Valeu, sim. Beleza. A gente tem também uma lista de classes para vocês, para quem for pro AU, para o Autodesk University. Alguém vai pro AU daqui? Você sabe que eu vou fazer uma interrupção aqui. Eu não sei porque a gente chama de classe se são aulas, né? A gente chama de classes. Classes em português não é classe, é aula. Exatamente. Mas São aulas. E a gente entra no modo tradução, vai e volta, às vezes se perde. Exato. Por acaso, tanto eu como o meu colega, o Tony, vamos estar presentes na AU este ano. Por isso, se o Silvio ou o João estiverem lá, teria todo o gosto em... Daqui da MRV, o André Pinheiro vai para apresentar o case nosso de automação para Revit, mas aí só ele mesmo que vai conseguir. De onde você é, Gabriel? Perdão que eu não lembro de que empresa que você é. MRV. Legal. Em BH. Eu tenho uma memória que nem o da Dori, tá? Daqui a 3 segundos eu vou esquecer de onde você é, mas legal que você me disse. Mas com esse sotaque é de BH. Com esse sotaque é de BH, não tem jeito. Não, inclusive, tô lembrando aqui, tive a oportunidade em 2017 de participar de um programa lá na FMG que o Augusto deu um seminário sobre os APIs do Forge e tal. Comecei, assim, quase nada ainda de conhecimento. Muito tempo atrás. Muito tempo já, né? Nossa, nem parece 17, porque nem parece que faz tanto tempo, né? Mais alguém vai pro AU? João, você tem um microfone aqui, mas eu estou sentindo a sua fala está muito baixa para mim. Não sei se está para todos aí. Ih, tá muito baixa? Tá ok pra gente, tá ok. Tá ok. Tá ok também. Então é só a minha mesmo. Essa daqui é super recomendada, hein? Todas são, é claro. Essa daqui é brasileira também. Tem um toque brasileiro. Beleza. A data do AU, quando é que tá ali? Vai ser no final de setembro, tá? A pergunta respondida. 27 a 29. 27 a 29 de setembro. Eu vou passar esses links juntos com a... Inclusive... Eu ia tentar fazer uma apresentação com manufatura, mas uma empresa que nós estamos executando o trabalho para eles, que é da Áustria, não autorizou, não. Bom você falar nisso, Derli. Você quer falar agora, Silvio? A gente vai ter o Autodesk Experience Brasil. Opa. Beleza. Alguém caiu. Não estava planejando não, João, mas a gente pode falar. A gente vai ter o Autodesk Experience, que é uma versão local da AU, que vai ser no Brasil, vai ser no dia 17 de novembro, é uma versão presencial, e vai ter em dezembro a versão online. A gente vai começar a conversar com as pessoas para ver se a gente consegue trazer algumas experiências para apresentar lá e compartilhar com a comunidade. Vai fazer uma curadoria dos casos de Forge no Brasil para vocês. Maravilha, então é isso. Aqui a gente tem não vou mostrar isso não, isso é o repo do treinamento de agosto, mas fica para o treinamento mesmo, não dá spoiler não. Acho que a gente tem um tempinho para alguma pergunta, né, João? Só a gente falou. Pois não, tem que ter uma pergunta, não.
Só foi a gente aqui. Derli Então, participou então eu legal, vou fazer Derlitinho. uma pergunta aí. Fala, Ricardo. Que eu estou usando uma biblioteca .NET do Forg. Não é Forg Core, não. A outra, Forg, só Forg. A mais genérica. Ela não está open source, não. Uma genérica, qual é o Estou repositório? usando ela para trabalhar com derivativo, model derivativo. Mas ela é geral. Ó, dentro de um projeto aí que tem um model derivativo aí, é assim que pronuncia derivativo, né? É horrível, né? Ninguém fala. Mas dentro dele está chamando, o exemplo que tem, está chamando essa biblioteca. Eu chamei ela com o... Chamei a biblioteca direto, com o NuGet. Mas eu O gostaria código-fonte dela tá aí. Código-fonte tá? É essa biblioteca? Forge API.NET Client? Lá no NuGet, ela deve ser ela mesma lá. Forg.net. Como é que ela tá no NuGet? Essa cara aí. Autodesk.forge. É esse cara mesmo. O que você está fazendo especificamente? Eu estou pegando, aí inclusive eu estou querendo entrar nela justamente por causa que no Paper Space, eu estou lendo lá as propriedades, mas ela pega a propriedade do Model Space, do AutoCAD, 2 vezes. Entendeu? Na hora que dá o for each lá, eu pego a propriedade do Model Space e depois pego a propriedade do Model Space de novo. E eu estou querendo pegar o Paper Space, sabe? É onde está o carimbo do desenho, né? O formato. Pelo que você está falando, é específico do AutoCAD. Essa daqui, esse repositório, ele tem só da plataforma Forge. Até onde Acho que o que está falando é do quando traduz o modelo de WG, você pode pegar vistas e depois pegar as propriedades de cada vista. Para o caso da WG, as vistas são Model Space 1, que é 3D, que pode ou não ser 3D, e depois cada layout. Lá está aparecendo o layout e está escrito até o nome do formato. Mas na hora que eu pego o ID, ele está me devolvendo as coisas do Model Space. Aí ele lê de novo, ele lê 2 vezes. Eu tive que ter que bloquear. Até onde eu já usei isso algumas vezes e funcionou. Estou tentando entender por que ele pegaria 2 vezes. Confirma se os IDs estão corretos, né? Se você está pegando o ID do Model Space e o ID de cada layout para pegar as propriedades. Eu olhei, os IDs estavam diferentes. Eu falei assim, será que o ID está o mesmo? Aí eu olhei, o ID estava diferente, assim, o número, né? Então, mas se o ID está diferente, é possível que o desenho tenha um layout que imita o Model Space. Então tem que olhar o desenho, pega o desenho e envia para viewer.autodesk.com, né? Vai no site viewer.autodesk.com, aí você pode confirmar se o desenho tem realmente um layout que imita o Model Space. Você sabe onde que eu estou fazendo? Naqueles desenhos de PNID do Plant. Inclusive, eu usei um sample para fazer. Eu estava usando o meu lá, mas eu estava com receio de que houvesse alguma coisa. Aí eu fui para um sample e de PNID desse sample que tinha lá, e aí ele tem o Paper Space com No sample dá certo? Não, dá não. Eu li o Model Space 2 vezes, sendo que ele entendeu que ele estava no Paper Space, assim, no name, sabe? O name estava falando o nome do formato. Depois estava falando 2D View, mas ele leu o nome, onde que estava o nome do formato, ele leu as informações de Model Space, e onde que estava 2D View, ele leu as informações de Model Space de novo. E eu estou precisando das informações de Paper Space também. Dos dois, né? Mas eu preciso. Talvez a gente tenha que investigar isso, João, para ver onde é que está. Pois é. Você pode mandar por e-mail, Ricardo. Tá. Acho que você já mandou dúvida para mim por e-mail. Pode mandar que eu acompanho. Beleza? Vou mandar. Aí eu mando até a parte que está o código lá para poder vocês verem. Mas, enfim, a resposta à sua pergunta da API
Sim, você pode mandar um pull request. Eu não sei se a gente já teve algum pull request de gente de fora. Eu acho que já teve, sim. Mas se você encontrar alguma falha, é só falar com a gente e mandar um pull request. Ou então a gente altera, sem problema nenhum. Beleza. Eu tenho que mandar um pull request, né? Que Beleza. eu mexi no Forg Core. Vou mandar lá. Gabriel, você falou alguma coisa? Eu tava com a dúvida também, João. Uhum. Tava pegando hoje o job number dos projetos aqui, e aí surgiram duas dúvidas. Uma que eu acho que já solucionei aqui, eu tenho que dar acesso de account de mim para o aplicativo, né? Para ele conseguir pegar esse tipo de informação. E se estaria compatível também com projetos na CC, ou só está disponível para BIM 360 consumir as informações dessas propriedades? Qual propriedade que você precisa do projeto? O número do projeto, né? Job number. Tá. Para BIM 360, sim. A resposta é sim, você precisa adicionar com permissão de administração. Não é só com Document Management. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. E para Construction Cloud, eu acho que a gente só tem um endpoint de patch projects. Deixa eu verificar aqui rapidinho. A gente vem aqui na documentação. Eu tinha dado uma olhada. Projects, por hora só patch project. O endpoint que a gente vai precisar para isso, se a gente ver aqui no BIM 360, account admin, projects e get projects com project ID. Essas são todas as informações que a gente consegue. Peguei mesmo. Mas como você pode ver, a gente tem mais endpoints para BIM 360 do que para CC, principalmente para projetos. É a nossa prioridade. Tem muita gente querendo isso, mas tá sendo um pouco mais trabalhoso de publicar esses endpoints. Desculpa Beleza. por isso, mas... Tá que por enquanto a gente vai ser mais necessário para o BIM 360 mesmo. Maravilha. Aí vai dar bom. Show. Valeu, João. Uma coisa que eu queria fazer uma observação é o seguinte, eu trabalho com o Plant, né? E aí, o engine do Design Automation, eu tenho que converter meu desenho num AutoCAD puro para poder usar lá, sabe? Será que não tem algum projeto aí de colocar as bibliotecas do Plant lá dentro do engine? A gente tem para o Civil 3D em beta. Para o Plant, eu confesso que... Eu acho que não, viu, Ricardo? Eu acho que a gente não tem escutado falar nada de Plant para Design Automation, não. Então, eu não esperaria nada num curto prazo. Tá. Infelizmente, mas essa é a posição que a gente tem agora. Eu tive que usar meu recurso, né? Explodir o desenho e converter no desenho de AutoCAD puro lá, né? Entendi. Bom, gente, estamos chegando ao fim do nosso café. Acho que a gente já passou até um pouquinho aqui. O João está acabando o café dele. O único que tomou café aqui foi o João, né? A gente só falou e ele só tomou café. Eu não senti nem o cheiro do pão de queijo, pô. Então, tem um monte de mineiro, mas não tem pão de queijo. Legal, gente. Acho que o João quer encerrar? Tem alguma coisa para encerrar? Não, fechar? é isso aí. Não, a gente já mostrou tudo. Vamos publicar Legal. no YouTube. Depois de eu editar algumas partes específicas. 2 partes. Então, isso vai estar subindo para o YouTube e daqui a um mês, mais ou menos, né, na terceira semana de agosto, né, a gente tem mais uma conversa. E, de novo, a ideia é que a gente falou muito nessa vez. Acho que a parte final que a gente tem que trazer mais, né, é vocês trazerem as questões e trazerem dúvidas, pode ser dúvidas específicas ou genéricas, do jeito que vocês quiserem. E a gente vai trocando ideias e vai mostrando o que tem aí de novo saindo. Tá bom? Espero que tenha sido proveitoso e que vocês voltem na próxima vez. Eu também fiquei cheio de vida também de ver o Augusto aí na reunião, que é muito difícil de encontrar, né? Só fica lá nas Américas, lá não dá nem
Com o Uribe não dá nem ideia para os pobres, mas né, ô Silvio? É isso aí. Então, fico satisfeito em ver todos aí. Um abraço a todos aí. Legal. Valeu, pessoal. Boa tarde. Obrigado, gente. Até a Um próxima. abraço a Obrigado. todos. Até a mais. próxima. Tchau, tchau. Deus.